Vou falar aqui de um assunto muito importante, que é o milagre econômico brasileiro, que foi de 1968 a 1973. O que foi o milagre econômico? Foi um crescimento absurdamente grande nesse período aí de 5 anos, em que o Brasil saiu mais ou menos da 47ª posição do PIB global para o 8º lugar. Então essas taxas que foram apresentadas no milagre, de 8% a 14%, na verdade elas não definem muito o que foi o milagre, porque esses números eles não colocam assim, uma visão realmente do que aconteceu. O crescimento foi realmente muito grande nessa época de década de 60. O Brasil vivia uma época quase que pré-industrial. A situação do empresariado era de pouco recurso e uma classe média ainda muito pequena. Então esse desenvolvimento de 68 a 73, realmente ele jogou o Brasil no mundo real, no mundo desenvolvido, no mundo industrializado. E hoje todo o perfil, né, da sociedade brasileira foi definido nessa época. Apesar de já ter a base anterior do Getúlio e tal, da siderurgia, né, indústria de base, etc., mas o desenvolvimento, como é que a coisa se formatou, foi depois do milagre econômico dentro do regime militar. Então, esses resultados que estão aí, dessa aglomeração urbana, da favelização, tudo isso veio de um crescimento proporcionado pelo milagre, que foi gigantescamente grande, só que foi um crescimento desordenado. Então, eu vou avaliar aqui o que foi realmente o milagre, como é que ele aconteceu e quais são as consequências que ele apresenta. Acontecido o golpe militar, que implantou uma ditadura no Brasil em 1964, se começa um rápido desenvolvimento empresarial comercial. Como eu coloquei no começo, o Brasil era um país muito pouco desenvolvido, ele estava quase que numa área pré-capitalista, e em 68 começa um processo de desenvolvimento acelerado. Mas para começar em 68, o investimento necessário ele tem que ter sido feito antes, né? Porque ninguém começa um desenvolvimento de um dia para o outro. Então acredito que com o golpe de 64 começou um impulso de financiamento para esse desenvolvimento que se deu nos próximos anos. Só que, como eu falei também, foi um crescimento muito desordenado. Não só como eu falei, isso é constatado, né? Nós tivemos um desenvolvimento totalmente sem controle e sem um planejamento, né? no que diz respeito aos efeitos, né? Colaterais que um desenvolvimento muito rápido poderia proporcionar. Só que como o Brasil, nessa época, nesse período, década de 60, ele não tinha um empresariado forte, era um empresariado, tirando algumas exceções, sem capital, com muito pouco dinheiro, e uma classe média também muito pequena, o Brasil não tinha, então, nesse conjunto, uma coisa que se chama de poupança interna. Ou seja, não havia uma capacidade de financiamento. Então se fez um milagre econômico sem, a princípio, o país ter uma capacidade de se autofinanciar. Então de onde veio esse milagre? O que foi o milagre e de onde veio, enfim, esse financiamento? Então a chave disso tudo está exatamente na questão do golpe militar, que foi patrocinado por interesses internacionais, junto com o capitalismo local, né, grupos mais poderosos aqui do país. E como o Brasil não tinha poupança, esse dinheiro teve que ser financiado. Por quê? Pelo governo americano, pelo Tesouro Americano, que tinha interesse num desenvolvimento muito rápido no Brasil. Devido à ascensão do capitalismo, à ascensão do Império Americano, de toda aquela questão da Guerra Fria, que os Estados Unidos queria tinha já uma hegemonia na América Latina e tinha que manter e prosperar essa hegemonia através de um desenvolvimento, e o Brasil, o carro-chefe da América Latina. Então, basicamente dois organismos fizeram esse financiamento, que foi o Banco do Brasil e o BNDES. Mas esses foram os órgãos, instituições, né? O Banco do Brasil e o BNDES, que emprestaram o dinheiro, muito facilitado a longo prazo, permitiu um crescimento muito grande. Mas se o país não tinha a poupança, de onde veio o dinheiro? Como eu falei, do Tesouro Americano, do governo americano, que injetou dinheiro no país e
Na ponta, o Banco do Brasil e o BNDES fizeram o financiamento. Mas era um dinheiro estrangeiro, era um dinheiro internacional, era um dinheiro basicamente americano. O Banco do Brasil, o BNDES e o sistema bancário, que financiou muito a construção civil também, captaram dinheiro de fora. Então, eles eram apenas a ponta do financiamento. A origem do financiamento veio lá do Tesouro Internacional. Então, o que acontece é que o financiamento do Milagre ele foi ideologicamente planejado pelo primeiro mundo, pela hegemonia americana, norte-americana, que injetou dinheiro para que se fizesse o milagre, porque o milagre não existe. Né? Existe financiamento. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento empresarial vem através de dinheiro. Então, como não havia dinheiro, o Tesouro americano, o governo americano, botou dinheiro no Brasil e permitiu isso que se chamou de milagre econômico, que realmente foi um milagre, foi um crescimento estupidamente grande nesses 5 anos. Então, resumidamente, né, porque esse assunto é muito extenso, o sistema americano, o Império Americano, enfim, o país mais poderoso do mundo, tinha interesse em que o Brasil e a América Latina se desenvolvessem rapidamente do ponto de vista industrial, capitalista, consumista. Então injetou dinheiro no Brasil para acelerar esse processo e manter cada vez mais o status da dominação do controle americano, considerando o aspecto da Guerra Fria com a União Soviética. Então, por que esse crescimento ele se deu de forma tão rápida? Porque havia urgência no processo político, de controle, né, geopolítico. Agora, esse processo que se deu basicamente nesses 5 anos, de 68 a 73, era um processo que tinha que ser feito, na verdade, no espaço de 20, 30 anos, no mínimo, para ser um crescimento ordenado, um crescimento planejado, organizado, para que evitasse a favelização, para que evitasse a concentração nas grandes cidades, nas grandes capitais, a explosão urbana que aconteceu. Só que, para fazer um planejamento de longo prazo, não interessava, certo, as potências estrangeiras, porque precisava de um desenvolvimento rápido em função da disputa comercial da própria Guerra Fria. Então, esse desenvolvimento ele foi mais rápido do que o necessário e, com isso, trouxe, pela falta de planejamento, pela forma muito acelerada demais, sem discussão de base, sem discussão política e ideológica para valer, o crescimento foi muito rápido e causou efeitos, né, uma série de distorções na sociedade que nós vivemos até hoje com muita intensidade. Então, o ponto assim mais importante que eu coloco nesse vídeo porque essa narrativa que eu fiz ela é conhecida, ela já foi muito estudada, não tem nenhuma novidade no que eu apresentei, eu estou apenas resumindo a coisa. Mas um fator que eu acho que é diferenciado da maneira que eu consigo ver é que sempre foi me apresentado o golpe militar de 64 pela escola, pelo meio acadêmico, pela imprensa especializada, pelos analistas, de uma forma geral, como um golpe voltado para ocasionar uma ruptura política com aquele processo trabalhista do João Goulart, e ponto final. Dado o golpe em 64, os militares implantam uma ditadura e o problema estaria resolvido. Dali para frente era só tocar no processo ditatorial, afastando qualquer possibilidade, qualquer contato com a cortina de ferro. E o milagre econômico teria sido, da forma que é colocado, quase que um mero acidente depois do golpe. Dado o golpe de 64, que era o grande objetivo cumprido, né, que era romper com aquele processo do João Goulart, então se pratica o milagre como quase uma consequência não esperada, quando na verdade a coisa é bem diferente disso.
Depois de muito, muito tempo pensando, e depois de todo esse tempo de experiência aí, eu chego à conclusão que o golpe de 64 ele foi projetado, ele foi feito com o objetivo principal e quase que único, do ponto de vista estratégico, de produzir o milagre econômico em 1968. Tanto é que existe uma coincidência que muita gente não atenta, é que o AI-5, que foi o endurecimento máximo do regime militar, foi em 1968. Exatamente no ano que começa o milagre econômico, em 1968. Então a coincidência dos mecanismos do governo militar, da ditadura, com o próprio milagre. Então estão tremendamente, totalmente interligados a razão do golpe e o milagre econômico. E por que a ditadura queria o milagre, ou por que o milagre precisava de uma ditadura? Acho que essa colocação fica melhor. O milagre precisou da ditadura. Não foi a ditadura que precisou do milagre. Por quê? Porque para fazer esse crescimento absurdamente grande que o Brasil teve nesses anos, que foi grande mesmo, isso mudou completamente o perfil do Brasil, da sociedade, do desenvolvimento. Foi realmente uma mudança muito, muito gigantesca. Essa mudança foi feita num curtíssimo espaço de 5 anos. Se houvesse ali um governo democrático, com discussão no Congresso, com discussão sindical, com discussão ideológica, com a imprensa participando, com pressão de todo tipo de grupo, esse crescimento ia ter que ser muito planejado, ia ter que ser muito meticuloso e ia se estender por algumas décadas, com certeza. Então a única forma de fazer um milagre econômico, um desenvolvimento rápido, a interesse do governo americano, a interesse das grandes potências, a interesse do capitalismo de uma forma global, do ponto de vista geopolítico, era uma ditadura para impor regras de um crescimento econômico desordenado e com visíveis efeitos colaterais futuros. Então só mesmo uma ditadura, para não ter discussão, não ter conversa, se discutir vai preso, se discutir vai para o exílio e vamos tocar esse desenvolvimento acelerado, descontrolado, não planejado e desordenado de qualquer maneira. E deu no que deu. Temos hoje problemas gravíssimos na sociedade brasileira que são efeito desse crescimento sem planejamento. Inclusive, para ilustrar, o governo do Jango tinha um órgão, um organismo que previa o fomento de pequenas e grandes cidades e médias cidades, justamente para prevenir e impedir a explosão dos grandes centros e, inclusive, dessa favelização que aconteceu. O governo militar, na primeira semana, se não me engano, acabou com esse órgão, desativou e tocou para frente. Então, a grande mensagem aqui, a grande conclusão, me parece que a maioria dos analistas, dos especialistas não atentam para isso, é que o golpe de 64 ele teve seu fundamental objetivo fazer o milagre. E o milagre só podia ser feito dentro de uma ditadura. E esse conhecimento desordenado é a razão de todo o problema social, civilizatório, psicológico, enfim, todo esse drama que se vive hoje no Brasil, que ninguém sabe como é que vai conseguir consertar isso, mesmo a longo prazo.